Olá, no programa Autorretrato de hoje eu recebo o deputado em primeiro mandato, Rafa Zimbaldi, do PSB, que assumiu o mandato no último mês de março e foi eleito no último pleito com 80.789 votos. Deputado, seja bem-vindo à TV Alesp. Oi, Guga, é um prazer estar aqui com vocês, né, aproveitar esse momento e essa oportunidade para agradecer aí os 80.789 votos que obtivemos, votos de confiança que obtivemos nesta última eleição e reafirmar aqui o nosso compromisso de que vamos procurar honrar cada voto que nós tivemos. Deputado, o senhor nasceu em 1981 na cidade de Campinas. Conta um pouquinho da sua infância, a profissão dos seus pais e tudo mais para se apresentar ao telespectador da TV Alesp. Obrigado, Guga, pela oportunidade. Bom, eu estou com 37 anos, né? Eu nascido na cidade de Campinas, sou campineiro, campineiro da Gema, e o meu pai sempre foi, desde 1977, o meu pai está na vida pública. Antes do senhor nascer. Antes de eu nascer. E desde a minha infância eu já participo aí do processo político, né, acompanhando o meu pai. Meu pai foi vereador, foi administrador regional, vereador na cidade de Campinas, deputado federal por 4 mandatos. Então eu, desde a minha infância, eu sempre participei da vida pública do meu pai, acompanhava ele em reuniões, acompanhava muito as sessões legislativas lá na Câmara Municipal, acompanhava muito em Brasília também, quando ele foi. Até um determinado momento fui coordenador de campanha dele. Então, assim, minha infância toda foi Agora, sempre... voltando à sua infância, qual que é a primeira lembrança que você tem da política? Você tinha, sei lá, 3, 5, 7 anos. O que você lembra? Bom, Guga, o meu pai, eu lembro muito bem, quando meu pai foi administrador regional, aliás, de um dos melhores, se não o melhor prefeito da cidade de Campinas, que é o Magalhães Teixeira, não sei se você já ouviu falar, Exato. Famoso Grama, né? O meu pai foi administrador regional dele. E eu me lembro muito de que eu ia para a escola, que era próximo, que tem até hoje, a CEMEI Tancredo Neves. Eu ia para a escola, meu pai me levava, e eu, depois que saía da escolinha, eu ia para a administração regional. E acompanhava todo o processo, e isso me encantava muito, né? Porque meu pai, eu entrava no carro com meu pai e ia até os bairros que fazia parte, né? A administração regional tem um trabalho muito importante nos municípios, né? Que ele administra um número de bairros, e muitas vezes a gente ia lá, meu pai atendia os moradores, e aí, por exemplo, um problema de buraco nas ruas, ou falta de pavimentação, ou mato, e sempre o meu pai ia antes e ia depois do problema resolvido, né? E isso me encantava muito, né? Durante esse processo. Você viria trazer a solução para a população. Exatamente, né? Isso porque, de certa forma, quando eu nasci, aliás, antes de eu nascer, o meu pai era presidente de bairro, presidente da Associação de Moradores de Bairro. Qual o bairro de Campinas, deputado? No Parque Universitário, Parque Universitário, região do Ouro Verde, que, aliás, é o distrito de um projeto nosso, que depois nós podemos falar um pouco mais. Nós fizemos uma luta lá, um projeto para transformação, elevação de 2 regiões de Campinas como distrito. E o distrito do Ouro Verde, que compõe um certo número de bairros, com 300 mil habitantes, aliás, o distrito mais populoso do país. E a gente morava lá, e o distrito muito distante da região central. Para você ter uma ideia, o distrito do Ouro Verde até a região central é em torno de 20 quilômetros ou 25 quilômetros. E onde a gente morava era um bairro muito afastado, aliás, com muita fazenda no entorno, que aí depois que foi crescendo o distrito, né, mas bairro sem asfalto, sem saneamento básico, e a gente foi vendo o desenvolver, né, e o meu pai muito firme nessa luta, porque
quando ele era presidente da Associação de Moradores de Bairro, não tinha nada, não tinha saneamento básico, não tinha... E aí a coisa foi crescendo, a região foi crescendo e foi desenvolvendo, e o meu pai como administrador acompanhando todo esse processo, né? E por isso que eu falo do Magalhães Teixeira, embora muito pequeno, mas a gente acompanhou o processo de transformação da cidade de Campinas, né? Então, para a gente é um orgulho poder ter participado, crescido nesse processo de crescimento. E hoje, o distrito do Ouro Verde, por exemplo, é o distrito mais populoso, é um distrito super desenvolvido, tanto é que nós conseguimos a transformação em distrito, tem subprefeitura, tem E o seu shopping. pai foi subprefeito do Ouro Verde na época? Não, na verdade ele era administrador regional. Administrador regional. Tá. Administrador regional, e que como não existia subprefeitura ainda, né? Mas era administrador regional, mas todo o bairro, né, essa região do Ouro Verde, era um vazio urbano muito grande, né? Tinham muito poucos bairros, né? E aí depois, lógico que isso vários loteamentos foram surgindo, essa coisa toda, e hoje é o distrito mais populoso aí do país. Legal, deputado. E a carreira na escola, acadêmica, você já teve algumas experiências políticas dentro da escola, na faculdade? Na verdade, assim... Era o representante da classe? Eu sempre tive vontade de participar, né? Muitas vezes, eu acabava sendo apontado como uma liderança dentro da classe, até pelo fato do meu pai estar na vida pública, acabava se tornando uma referência natural, né? Embora isso sempre foi muito difícil na minha infância, né? Porque às vezes você como aluno, né? O professor às vezes não concorda com a linha política que o meu pai atuava. Sim. E isso logicamente que isso refletia muito, Imagine né? Só nos dias de hoje, né, deputado? Hoje é muito mais difícil, né? Que isso eu sempre falo para minha esposa, né? A gente tem uma filhinha de 1 aninho. E eu sempre comento que isso é ruim, né? Hoje com um processo político mais dinamizado, né? Hoje é muito mais dinâmico, o pessoal questionando muito mais, isso logicamente que as pessoas que não concordam com um posicionamento político, muitas vezes acabam criticando um filho, e eu sempre estudei em escola pública, né? A minha vida toda foi em escola pública. Sempre, né? Na região lá do Ouro Verde. Na região do Ouro Verde, toda a região ali, né? Na verdade, eu estudei na CEMEI Tancredo Neves, que é ali um bairro Campos Elíseos, onde o meu pai nasceu, né? O meu colégio foi no Parque Industrial, que é também próximo ali, e a Escola Vicente Hall, que na época, aliás, era referência da cidade, melhor que escolas particulares, então sempre foi uma referência muito grande a Escola Vicente Hall, e até hoje, né? Aliás, a educação em Campinas tem uma particularidade muito bacana, porque as escolas, por exemplo, o professor de Campinas é o professor mais bem pago do estado. Interessante. Né? Foi, em determinado momento, o mais bem pago da América Latina. Então, assim, os professores lá têm uma participação. Mas voltando, Guga, na época, eu sempre acabava sendo a referência. Então, eu participava dos processos de discussão da escola, essa coisa toda, até me tornar coordenador de campanha do meu pai, né, campanha política. Isso pouco depois dos 18 anos, bem jovem, né, Não, deputado? Antes ainda. Aos meus 16 anos eu já fazia política partidária, né? Então eu fazia parte da juventude, do partido, logicamente que sempre acompanhando o meu pai. Aí depois no mandato que nós ficamos em partidos diferentes, mas sempre acompanhando ele, participando da juventude, fazendo política partidária mesmo,
né? E aí, aos 22 anos, eu me candidatei. No ano de 2004. 2004, eu fui Eleição de candidato 2004. pela primeira vez. Né? E Como surgiu essa decisão? Seu pai falou, filho, tá na hora, o senhor falou, não, pai, agora eu quero. não, Ou... meu pai nunca me pediu, Guga. Meu pai, ele nunca falou assim, ó, eu quero que você seja candidato. Nunca, nunca. Ele deixou muito solto, porque nós somos em 3, né? Tem um irmão... Só o senhor na vida política? Só eu na vida política. Eu tenho um irmão que ele trabalha na área de telecomunicações, é engenheiro, mora aqui em São Paulo. E eu tenho uma irmã que é mais nova, a caçulinha, que é tenente da Força Aérea e mora lá em Brasília, né? Então ela é oficial da Força Aérea. Então eu que segui. Seguiu, né, E eu pedi ao meu pai, né? Em 2004, 2002, meu pai teve uma votação muito expressiva e eu fui coordenador da campanha para a Câmara Federal. Meu pai teve 200 mil votos como um deputado federal, uma votação assim surpreendente, inclusive para nós mesmos, né? A campanha dele foi feita com muito voluntário. Era o coordenador. E eu era o coordenador de campanha. Logicamente que sempre teve as pessoas que participaram com meu pai desde o início, essa coisa toda, que tinha tinha experiência política. Eu estava começando, né, mas eu acabei participei da coordenação, distribuição de material, coordenando a equipe, e eu sempre gostei. Aí, em 2004, meu pai, eu me lembro exatamente o dia, como é que foi, meu pai, numa discussão com o chefe de gabinete dele, discutindo quem poderia ser candidato a vereador, porque era importante, porque quando você é deputado, né, você acaba tendo um trabalho nos municípios, exatamente. Né? E como era a cidade do meu pai, né, meu pai sempre lançou candidatos a vereador, sempre montou chapa de candidato. Às vezes é um assessor que se destaca mais. Exatamente. Aí, até eu tenho um tratamento com meu pai e minha mãe, de papai e de mamãe, e eu no carro, eles discutindo, eu falei, papai, se o senhor me permitir, eu gostaria de participar. E aí ele começou a chorar. Que legal. Ele começou a chorar e falou, poxa, que eu não esperava isso, você sempre acompanhou mas eu não esperava que você um dia teria vontade de participar. Quer seguir o legado dele, né? Exatamente. Para mim foi gostoso, porque aquele momento, né, entre pai e filho, você viu, eu vi no rosto dele a emoção, né? Então, para mim foi algo muito interessante, né? Esse momento me marcou muito. O senhor é muito jovem, com 22 anos de idade. Né? E aí, Guga, eu tinha as participações, tinha um projeto social já liderava um projeto social que chama o projeto Jovens do Futuro, que é no distrito do Ouro Verde, né? O distrito do Ouro Verde, ele foi apontado pelo Ministério da Justiça à época como a região mais problemática de Campinas, né? Onde o índice de jovens para cair no mundo do crime e das drogas era muito grande. Então tinha um apontamento do Ministério da Justiça em cima da região do Ouro Verde. E como, pelo fato de ter nascido, ter visto aí o crescimento do bairro, nós montamos um grupo de voluntários e começamos fazendo trabalho com as crianças nos bairros, né? E os Jovens do Futuro, ele acabou se tornando aí uma referência, mas a gente fazia todo final de semana em cada bairro, fazendo um trabalho com as crianças, né? Torneio de futebol, vôlei, pintura, trabalho artístico, mas ainda ficava muito vago, esse trabalho social ficava muito vago. Foi quando meu pai, antes até de a gente discutir candidatura, ele colocou um prédio dele à disposição lá no distrito do Ouro Verde, onde também sempre foi o escritório político dele. Falou, Rafa, por que você não faz esse trabalho social aqui? E aí foi quando nós iniciamos aí, juntamos um grupo de voluntários e montamos cursos profissionalizantes. Legal. Né? E todos os professores são voluntários, nós já formamos, Guga, para você ter uma ideia,
mais de 25 mil pessoas. E o projeto né? segue até hoje. Segue até hoje, né? Hoje, embora com uma diretoria diferente, mas eu participo até hoje, acompanho de perto os Jovens do Futuro, para você ter uma ideia, contribuo pessoalmente com os Jovens do Futuro. Nós temos esse grupo de voluntários, ele ajuda a custear, né, o projeto. O prédio ainda é do meu pai, ele cede, é uma cessão, é um empréstimo que ele faz. Aí esse trabalho acaba sendo muito gratificante, né? Porque você dá oportunidade. E a gente tem trabalho lá, tem parceria com o INSS, por exemplo, nós temos parceria com os CAPs, postos de saúde da região, pessoas que estão com depressão, afastadas do emprego, com problemas psicológicos, nós atendemos nos Jovens do Futuro, dando oportunidade às pessoas. E o que é mais gratificante, né, Guga, é você ver a pessoa chegando lá numa situação e saindo muito melhor, difícil, né? Saindo melhor, às vezes chegando desempregado, saindo empregado, com uma perspectiva de vida. Exatamente. Realmente... Então, nós temos lá, para você ter uma ideia, curso de cabeleireiro, de manicure, secretariado, auxiliar administrativo, cuidador de idosos, dança. Nós temos informática infantil, informática adulto. Nós temos 16 cursos profissionalizantes. E aproximadamente quantas pessoas vocês atendem por ano? Eu não sei. Bom, nós temos uma média de fluxo mensal lá de 300, 400 pessoas mês. Né? Então tem curso, por exemplo, um curso de cabeleireiro lá, dura 3 meses. Sim. Né? E então você tem os cursos, tem curso mais rápido, por exemplo, curso de tratamento facial, redução de medida, que dura 1, 2 semanas. Então você tem mensalmente 300, 400 pessoas circulando dentro do projeto como aluno. Né? Então, para a gente, lógico que isso é gratificante, né? Vendo, e os voluntários hoje, a gestão dos Jovens do Futuro, ele é meio automático, né? Porque assim, os voluntários se ajudam, né? Os voluntários se ajudam. E para a gente por exemplo, chega, então de determinado tempo tem abertura de inscrições para fazer de matrícula. Guga, é impressionante, faz fila na calçada, o prédio é grande, mas faz fila na calçada, assim, é emocionante as pessoas. E aí nós temos algumas pessoas, por exemplo, que faz o curso de cabeleireiro, de manicure, e começam a trabalhar e aí se tornam cabeleireiros famosos em Campinas, sim, né? Participam nós temos, por exemplo, alguns personagens que se tornaram hoje salões lá que são referências em Campinas, que saíram lá do nosso projeto. Né? Lógico que aí depois os Jovens do Futuro ele dá o primeiro pontapé, claro, né? Claro. É o básico. E aí depois tem o aperfeiçoamento que às vezes a pessoa mesmo com o seu ganho, né, acaba se aperfeiçoando, essa coisa toda. Então, os Jovens do Futuro acabou se tornando aí uma referência lá no município. Então, assim, quando a gente tinha tudo isso construído e as pessoas me incentivando pelo fato do meu pai estar na vida pública, em 2004 eu falei para o meu pai. Primeira eleição. Eu tenho vontade de participar. E como foi? Eleição. Guga, foi uma eleição, para mim foi muito gostoso, né? Porque foi uma eleição totalmente diferente das outras Sim. Próximas. Você passou a ser o protagonista. Exatamente. Né? Então, assim, eu fui candidato, fiz um trabalho muito grande com a juventude, fui o segundo vereador mais votado da cidade. Então, assim, a expectativa também era muito grande, a juventude, fizemos um trabalho lá com a juventude de 16, 17 anos, né? Não só do programa social, mas tinha um trabalho junto com a meninada do skate, do rock, do rap. Então nós fizemos um trabalho junto com a juventude. Foi um mandato jovem já iniciando. Foi um mandato muito, muito jovem. Agora, deputado, dentro disso, né, o senhor eleito chega à Câmara de uma das maiores cidades do país. Como foi o primeiro dia lá? Foi muito difícil, Guga.
Bom, fui eleito vereador, aí eu fui conversar com o prefeito, né, eu fui conversar com o prefeito à época. Falei, ó, prefeito, o prefeito também ia assumir o primeiro mandato dele. Falei, prefeito, eu fiz um trabalho muito forte, eu quero... o skate é o segundo esporte mais praticado no país. Aí eu falei do rock, do rap, eu falei assim, ó, eu queria... Aí ele falou assim, mas olha, vereador, não é o meu foco, né? Nós fizemos um trabalho, nós queremos focar em outras áreas. Foi aquela ducha de água fria. Foi né? assim, para mim foi... Eu falei, bom, e agora? O que eu vou fazer? Né? E isso acaba frustrando muito, né? Às vezes Sim. eu vejo as pessoas se elegendo, vereadores, deputados, que são um primeiro mandato, eu falo, poxa, o cara vem numa expectativa muito grande e aí depois você vê que você depende muito. Que o processo é outro. O processo é totalmente diferente daquilo que você imagina, né, Guga? E aí, para mim, isso foi muito difícil aceitar tudo isso, né? Mas no começo eu fui aprendendo, já entrei na Câmara. Aliás, eu sempre digo, eu tenho um carinho muito grande por ele, o vereador Cid Ferreira, né? Vereador, era o decano lá na Câmara, e a minha primeira discussão foi exatamente com o vereador mais experiente da casa. Na época o senhor com 23, ele talvez com quantos anos? Eu não me lembro, mas mais de 70 anos. Exato, já. Ele... Foi um conflito de gerações. E ele falando... Por exemplo, ele estava apresentando um projeto para fechar todos os barzinhos, à época, às 10 da noite. Eu falei, poxa, mas o barzinho acaba sendo um espaço cultural também, de lazer, de diversão. E eu entendia o que ele queria. Na verdade, eu acabei entendendo mais tarde, né? Mas ele queria propor o projeto até para dar uma regulamentada, por causa de barulho, de jovens que bebia bastante. Mas querendo ou não, afetava o seu eleitor naquele momento, né? Os seus ideais, pensamentos. E a meninada, o pessoal, a juventude começou a me procurar. Poxa, Rafa, nós não podemos deixar isso. O senhor era representante deles, né? E eu fui para cima. E Guga, imagina, começando um mandato, o vereador mais jovem da Câmara, com o vereador mais experiente da Câmara, assim, era uma briga, era Davi e Golias, né? Sim. Mas assim, para mim foi um aprendizado muito grande, né? E graças a Deus, hoje, inclusive ele me apoiou nessa última eleição para deputado, tem um carinho muito grande, ele é uma pessoa, eu sempre digo, ele é um segundo pai para mim, porque pela experiência política, aprendi muito com ele. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por ele. E para mim aí foi desenvolvendo os Exato, agora deputado, 4 mandatos numa das maiores câmaras do Brasil, presidente 2 vezes, e o senhor ganhou um protagonismo muito grande pelos seus feitos. Conte um pouco. Dos 4 mandatos, 2 mandatos como presidente da Câmara, né? E graças a Deus as minhas eleições sempre foi... eu tive um crescimento de votos na última eleição de vereador, eu fui o vereador mais votado da cidade e presidi 2 cassações em Campinas, que foi um processo muito dolorido por Campinas, o Ministério Público apontando um desvio de mais de 700 milhões de reais. Foi um período bem complicado. Foi muito complicado. Presidi a cassação do ex-prefeito, 2 vice-prefeitos. O senhor chegou a assumir a prefeitura em algum período? Não cheguei a assumir a prefeitura, mas assumi a presidência da comissão que investigava o prefeito. E foi um processo dolorido para mim, não só como vereador, mas como cidadão, né? Campinas se tornou... Hoje o Guga, está mais comum você ver as coisas vindo... A transparência hoje aponta, né? Processo de corrupção, a Lava Jato trouxe esse novo momento, mas foi antes de Lava Jato, né? Então o povo não tinha noção... Tinha essa cultura de cobrar, imaginava, tinha aquele negócio, político é ladrão, aquela coisa toda, mas não tinha esse processo. E Campinas foi uma das poucas cidades aí que passou por esse processo complicados, né? Antes do efeito Lava Jato. E eu presidi essa cassação e
Então, assim, eu sempre digo o seguinte, que para mim eu tenho alguns feitos aí. Fui o único vereador da história a caçar 2 prefeitos, fui o único vereador a apresentar 2 projetos da criação do distrito, né, que aliás foram 2 distritos que eu disse aqui, onde eu nasci e cresci, que é o Ouro Verde e também o Campo Grande. São os dois maiores distritos do país e os distritos criados através do voto popular, ou seja, nós fizemos um plebiscito, essa coisa toda, e a população escolheu. E aí fui eleito presidente da Câmara, né? E quando fui eleito presidente da Câmara, tinha muito a questão da cobrança aí, até pelo meu trabalho de combate à corrupção, de mais transparência. Então, assim... O senhor foi revolucionário em muitas ações. Aí nós sentamos com os vereadores e, assim, por incrível que pareça, muitas vezes o pessoal generaliza a política, mas, assim, eu tive apoio amplo dos vereadores em, por exemplo, fazer um investimento na área de transparência, né? Então, primeira coisa que nós fizemos é abrir a Câmara. Abrimos a Câmara para a população. Fizemos uma reforma administrativa, né? Nós tínhamos, para você ter uma ideia, 1.700 assessores, cortamos mais de 1.200, ou seja, foi um processo muito dolorido, porque aí você tem processo de demissão, mexe com as pessoas, você mexe com pessoas, exato. Mas a população estava cobrando isso, né? Porque era muito caro, né? A Câmara em Campinas. E aí nós cortamos, dos 1.700, cortamos mais de 1.200 cargos. E aí abrimos também, aí fizemos uma reformulação no site de transparência, colocamos as claras, com quanto custa um vereador, quais são os gastos do vereador, né? Quantos assessores tem, quais são os funcionários de carreira, quais são os contratos que a Câmara tem. E nós fizemos isso, fizemos não só no site, através do site, mas usamos muito a TV Câmara, que se tornou uma referência como um portal também de transparência. Fomos apontados pelo Ministério Público Federal como uma das câmaras mais transparentes do país, né? Fomos premiados pelo Voto Consciente, pela entidade Voto Consciente e OAB São Paulo, como uma das câmaras também mais transparentes, aliás, a câmara mais transparente, porque nós pegamos o primeiro lugar do estado de São Paulo, e para a gente foi um processo gostoso, porque a gente viu acontecer, né? Então, criamos lá a controladoria, né, que recentemente nós aprovamos aqui na Assembleia. A controladoria foi para mim muito, aliás, foi para mim o processo melhor que eu fiz. E eu comentei com os deputados aqui, porque isso é um braço da presidência, né, embora um órgão muito independente, que tem a obrigação, se achar problema em contrato, ele tem a controladoria tem a obrigação de informar Ministério Público e Tribunal de Contas, independentemente da vontade do presidente. Então é um órgão muito independente. Mas a controladoria apontou coisas lá para a gente muito importantes, que conseguimos fazer redução de contrato de até 80%. Legal. Né? E, Guga, nós fizemos aí, aos 4 anos de mandato, nós conseguimos uma economia de 60 milhões de reais. 60 milhões de reais, por exemplo, você tem municípios ali no entorno que não tem esse orçamento. Lógico, né? lógico. Então, você pega 60 milhões de reais economizados, investido na área da saúde, na área da educação, pode não resolver todos os problemas, mas a gente sabe que faz a diferença, que ajuda bastante. Então, nós fizemos esse trabalho muito forte. E para a gente é gratificante, né? Ser reconhecido por isso, né? Por esse trabalho que nós fizemos como vereador. Deputado, esse programa ele chega ao fim. Já quero deixar o convite para o senhor participar de um Prestando Contas conosco para falar um pouquinho da Comissão de Assuntos Metropolitanos e também da região de Campinas, Jundiaí, que é próximo também, é uma região muito importante, mas eu quero que o senhor deixe uma mensagem ao telespectador da TV Alesp. Guga, quero agradecer aqui a TV Assembleia, agradecer mais uma vez os telespectadores, colocar o nosso mandato
à disposição. A nossa mensagem é uma mensagem de esperança, né? Eu acho que o processo, a última eleição que nós tivemos foi uma eleição totalmente diferente e a população tem pedido, tem clamado por mudanças, né? Então, eu assumi esse compromisso, né? Desde o meu compromisso no processo legislativo, eu sempre falei assim, que a gente precisa fazer diferente, né? Então eu acredito que dá para fazer diferente. Por isso eu assumi esse compromisso e o nosso foco aqui na Assembleia também será esse, com mais transparência. À frente da Comissão de Assuntos Metropolitanos, aí temos o compromisso de fazer esse trabalho político pelos municípios, de fortalecimento dos municípios, e nós vamos trabalhar nessa linha, né? E aí eu quero ter outra oportunidade para falar um pouquinho do nosso trabalho aqui. Muito obrigado, deputado, pela sua presença. No programa Autorretrato de hoje, eu contei a trajetória do deputado estadual do PSB, Rafa Zimbaldi. Você pode ver e rever este programa e os outros programas da grade da TV Alesp no nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!